tempo si ferma, il pensiero va solo a... Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Personas em Destaque, este canal que dá voz a histórias inspiradoras que fazem a diferença na sociedade campobonense. Eu sou o professor Ramon Fernandes e é um prazer estar com vocês. É com satisfação e alegria que hoje estamos recebendo os escritores Everton Gaide, presidente da Associação Literária de Campo Bom, a ALCB, e também a escritora Regiane de Oliveira, vice-presidente desta entidade, e que hoje vem divulgar a terceira edição do concurso literário Mosaico de Vozes, promovido pela ALCB. Bom, então Everton e Regiane, sejam muito bem-vindos ao podcast. E como pergunta inicial, para quem ainda não conhece a Associação Literária de Campo Bom, o que é a ALCB e qual a sua missão? Boa noite, Ramon. Boa noite, Regiane. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast essa noite. E a LCB, antes da LCB, eu acho que seria interessante a gente pensar quanto à necessidade da literatura e o quanto a gente já tinha literatura viva aqui em Campo Bom, através de autores que trabalhavam de forma mais individual, né, Regiane? Cada um fazendo o seu trabalho, cada um ali buscando o seu espaço. E a LCB nasce, então, para juntar esses autores, essas pessoas que amam literatura, que gostam de cultura, para que se juntassem nesse coletivo, um coletivo organizado, um coletivo que aos poucos ali foi se formalizando, foi se organizando, para que pudéssemos promover ações culturais voltadas para a literatura. Né? Em 2023, né, Regiane, começamos ali com 12 pessoas, que foi a primeira reunião formal que tivemos, teve uma anterior, mais informal, de troca de ideia, e hoje, em 2026, nós alcançamos o número de 48 associados. Esse é o tamanho da LCB, isso que a LCB representa atualmente, assim, para quem não conhece a LCB. Regiane, complementa, por favor. Na verdade, a associação ela vem para desmistificar um pouco, chegar mais perto de quem realmente quer escrever, quer colocar, né, o seu posicionamento, a sua poesia, o seu conto a serviço de uma população. Então, muitas vezes a pessoa fica receosa de fazer isso de forma individual. Mas no momento que há um coletivo que viabiliza isso, que dá um suporte técnico para que isso ocorra, isso acaba acontecendo de uma forma muito mais tranquila e até encoraja muitas pessoas, então, a virem se associar conosco e fazer os seus escritos, o que só temos a ganhar com isso, certamente. Sim, e como surgiu a ideia de criar o concurso literário Mosaico de Vozes? Ele nasce, quando a LCB nasce com o propósito de democratizar a literatura, e a forma que eu entendo, que a gente entende, que a melhor forma de democratizar é tirar a literatura de um certo pedestal que em algum momento foi colocado, e isso, na nossa opinião, distanciava muito o escritor do leitor. E o Mosaico de Vozes, o concurso, então, ele nasce justamente para fazer essa aproximação, entendendo que leitor e escritora, em muitos casos, coexistem. E como que nós alcançaríamos esse leitor, potencial escritor? Através de um concurso, então, que pudesse revelar novos autores, pessoas que têm lá seus escritos engavetados. Então, nasceu o Mosaico de Vozes, com um detalhe bem específico e que a gente fez questão de colocar lá, que é uma reserva percentual específica a adolescentes, estudantes, então, a partir de 14 anos. Isso funcionou muito bem nas duas edições anteriores e eu tenho certeza que vai funcionar muito bem agora na terceira edição. Com certeza, a diversificação desse público, né, não foi canalizado somente para um tipo de leitor ou um tipo de escritor. Foi diversificado para que toda a população que se encaixasse numa ou outra categoria pudesse sim fazer parte. Então temos pessoas da associação, nossos associados, que também passam por uma avaliação.
temos as escolas concorrendo e concorrendo muito bem com bons trabalhos, né? E temos a população aqui da região que também pode concorrer. Então isso amplificou muito mais o acesso à literatura, à leitura, à escrita e ao grande potencial que nós temos aqui na região. Uma ação de inclusão. Com certeza. E o que mudou desde o primeiro concurso e que resultados mais marcaram vocês? Os resultados, na verdade, todo o processo é muito importante, porque o processo de construção do Mosaico de Vozes, enquanto concurso, enquanto organização, que é o nosso papel enquanto associados, né, Regiane? Que a gente vai lá e pensa o tema, a gente pensa o regulamento, e aí pensando a nossa primeira experiência, nós fizemos inscrições via link, né, do formulário do Google, tudo para facilitar que a pessoa tenha acesso fácil, né? Eu tenho meu texto aqui, eu vou lá e faço minha inscrição. Então, o que mudou, de fato, do primeiro para o terceiro foram apenas detalhes, porque a essência está mantida, que é o acesso fácil, a democratização, a separação por públicos e, principalmente, a qualidade. A gente percebe que a gente conseguiu ter mais concorrentes no segundo que no primeiro, e isso, naturalmente, aumentou a qualidade e o nível da concorrência. Para o terceiro, a gente espera a mesma coisa, um aumento ainda maior da qualidade dos textos que vamos receber. Então é muito mais trabalho para nós, Regiane. Mais trabalho e mais gratificação, porque quando nós temos um mínimo, né, não nos dá tanto trabalho. Agora, a cada nova edição, esse efetivo tem aumentado bastante. Esperamos sim que nessa terceira edição venham mais ainda, que nos deem muito trabalho, como diz o Everton, para que a gente possa cada vez mais aprimorar, né, o talento de quem está participando. Para que a gente possa ter uma ideia, aqui o público que está nos assistindo, entre a primeira e segunda edição nós tivemos quase 500 inscrições nas duas edições e publicamos em torno de 150 autores. Isso, para nossa cidade, para nossa região, é um número bastante substancial. Expressivo, E muito expressivo, que revela muito o quanto que a gente tem potencial para mais na nossa cultura literária. E nós, oportunizando, dando vazão e a possibilidade para que as pessoas publiquem, para que autores novos surjam, inclusive pessoas que publicaram conosco pela primeira vez, publicaram a segunda, e já estão fazendo cursos, formações para publicar o seu livro solo. Isso é muito gratificante, quando a gente percebe que nós fomos ali o estopim para que um novo talento, o impulso para que um novo talento surja. Ele, na verdade, assim, acabou criando a identidade de cada escritor. Que é possível escrever. Que é possível escrever e que tu tens também um talento, uma condição que é muito particular, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de poemas, tem pessoas que gostam de romance, que é um outro tipo de escrita, ficção, não ficção. Então, com esse suporte da associação literária, as pessoas vão se identificando enquanto talento dentro da escrita, né? Começam com algo maior e vão ali se identificando e escolhendo o que é melhor, e aí vão para o livro solo, que é o objetivo, cursos, né? São cursos gratuitos, formativos, né? Alguns sim, outros não. Nós já fizemos oficinas, inclusive nos nossos eventos a gente sempre dá dicas e orienta como escrever. No entanto, nós lançamos esse ano, que está acontecendo, já está em fase final, que é o curso de formação de escritores, que foi um curso montado com 30 horas aula, que passa desde o entendimento básico dos gêneros literários, para que esse possível autor, essa pessoa que deseja escrever, ela tenha base técnica, porque há um pequeno equívoco, né, Regiane e autores que estão nos ouvindo. Escrever não é só talento. O talento é o detalhe. O talento é o que talvez nos impulsione a começar a escrever. Mas quando a gente começa a escrever, a gente percebe que a escrita necessita de técnica. E isso que a gente proporcionou. Com o curso de formação de escritores, que vai finalizar agora, e ele foi um curso pago, que nós entendemos também que, primeiro, nós somos uma organização, um coletivo que é autossustentável.
autossustentado. Então ele não tem um recurso próprio para que a gente consiga ofertar. A gente consegue ofertar algumas atividades gratuitas. Outras a gente precisa fazer cobrança de inscrição justamente para a gente conseguir continuar existindo. Então agora em 20 de julho nós encerramos a primeira turma de formação de escritores, com em torno de 12 novos escritores, inclusive com publicação que foi construída ao longo da formação. Então, esse suporte técnico, né, a associação ela vem trazendo isso desde o início, com escrita criativa, com vários tipos de cursos, com palco aberto, onde também as pessoas se atrevem, né, a ir lá e conseguir se expressar de certa forma, trazer a sua poesia, trazer o seu conto. Agora, esse curso de 30 horas, muito bem elaborado, é fantástico, né? Quem puder fazer quando ocorrer outro, é recomendável, porque a pessoa, acho que ela acaba perdendo um pouco o medo, o receio de se expor. Ela vê que ali ela tem sustentação para fazer o seu trabalho. Então fica muito mais fácil ter um supervisor, ter um professor da área que ela necessita, dando esse suporte. Sim, técnica e exercício. Né? Muito trabalho, né? Quer dizer, inspiração é só para começar. O aprimoramento é O resto é muito trabalho, gente. Muita leitura, né? Isso é importante. Parabéns. E quanto ao tema deste ano, o tempo e sua marca. Sim. O tema, né, Regiane, é sempre algo bastante legal de construir. Nós fazemos a nossa reunião executiva ali da direção e nós já temos, conforme eu mencionei antes, regulamento, como vai funcionar, as regras. Isso tudo já está basicamente formatado do primeiro, a gente aprimorou no segundo e fizemos o mesmo para o terceiro. Mas o tema a gente entende que é o coração do regulamento, porque nós queremos atingir o máximo de pessoas, né, abrir a possibilidade para que as pessoas ali se expressem. A gente quer um tema aberto, mas ao mesmo tempo não quer um tema muito superficial. Ou não quer cair em alguns clichês. E o tempo, apesar de termos diversas antologias que falam sobre o tempo, a gente entende que ele dá vazão, dá a possibilidade para que o autor se expresse de uma forma muito livre. Então o tempo e suas marcas fica muito aberto para que tu traga marcas positivas, marcas que não foram tão positivas, tu fale sobre o tempo de uma forma mais linear, menos linear. Então o tempo nos dá tudo isso. E falando de marcas, as marcas você pode pensar em marcas físicas, marcas psicológicas. É assim, uma gama de possibilidades, né, Regiane? É um tema muito abrangente. Muito legal, eu gostei muito. Não existe uma pessoa que não passe por isso. Sim, que não passe pelo tempo e pelas marcas. Pelo espaço. Então, qualquer pessoa que queira participar vai ter o que dizer, vai ter o que falar. Contar as né? suas memórias. Né? Que tempo que se tem, ou que tempo que não se tem, ou que tempo que se usa, ou que se procrastina, né? Então, assim, acho que tem tanta coisa bacana sobre o tempo e sobre as marcas que eles deixam na gente. Ensinamentos. E olha que bacana, a gente pode até, inclusive que a gente tem a literatura fantástica, né? Quem sabe a gente fala no tempo nessa perspectiva, a gente tem outras, quem sabe criar um mundo distópico, de um futuro. Então, o tempo te dá todas essas possibilidades para que a gente saia, inclusive, né, desse olhar mais para dentro de si, mas também mais abrangente, olhar para um mundo que talvez nem exista, que a gente deseje, que a gente queira que exista. Pode ser imaginário, né? Pode ser um mundo imaginário. É bem livre mesmo, assim, o nosso tema, né? Muito legal, estão de parabéns. E forte, né? Foi o nosso poeta, até tem que dar um mérito, né? Quem lembrou que foi um tema que trabalhamos em uma atividade do curso de formação de escritores, que tinha lá uma frase, algo que falava sobre o tempo e suas marcas. E na discussão, ele levantou a mão, olha, eu tenho uma ideia, quem sabe a gente fala. E poeta, né? Sempre é muito mais criativo, Sim. mais profundo, então ele nos trouxe essa dica, logo a gente acolheu, formatou, né? E organizou para que ele pudesse ser o nosso tema central. Que bacana, parabéns. E quais são os gêneros aceitos e quais categorias fazem parte dessa edição do Mosaico? Bem, nós seguimos com dois gêneros bem claros, né? Que são os contos. Então, nós publicamos sempre uma antologia de contos e uma antologia de poemas. Nos contos, é um gênero que ele traz uma narrativa curta. Assim, geralmente, as características do conto são exatamente um conflito único, né? E com um final, um fechamento surpreendente. Que é
o que normalmente tem o conto, mas ao mesmo tempo a gente não precisa ficar muito preso nisso. Se tu tiver a capacidade de escrever e um segundo conflito e um fechamento mais aberto, tudo bem, né? O que precisa é realmente ter esse foco de uma narrativa breve, uma narrativa mais curta. E aí, para quem quer escrever já esse gênero no nosso concurso, são no máximo 3 páginas, né? Ali é o A4 padrão, em letra, né? Fonte tamanho 12. Então, tendo essas características do seu conto, escrevendo esse é o tamanho máximo que nós aceitamos para a inscrição. E essas informações estão durante a inscrição. Isso já está no site, clica lá, tem o regulamento, todo o detalhamento, tem premiação, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas tem um outro gênero, que é o poema, né, Regiane? O poema, né? Poema é algo que faz com que tu abstraia, né? Faz com que muitas vezes tu escreva e o outro entenda outra coisa além daquilo que tu escreveu ou aquém daquilo que tu escreveu. Então é um exercício bem interessante a ser feito, também está sendo tratado nesse curso e é de grande valia, né? E muito importante dentro do mosaico de vozes, né? Temos poemas lindíssimos aí e com certeza teremos novos. Que show, né? Show de bola. Muitas pessoas têm vontade de escrever, mas acreditam que não escrevem bem. O que vocês diriam para essas pessoas? Eu acredito, eu tô aí acho que tô no sexto, sétimo livro, solo. Algumas antologias ainda acho que eu não escrevo bem. E eu acho que faz parte do processo. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E esse é um grande medo de todo autor, principalmente iniciante. Quem já publicou uma vez ou duas já entendeu, já pegou a temperatura desse ambiente, né, que é o ambiente literário. Mas quem está ali tentando publicar o primeiro livro ou o primeiro texto, isso ouvimos muito no curso de formação. Mas o meu texto não é tão bom, mas quem disse que não é tão bom? Quem leu? Nós, de uma forma geral, nós temos uma autocrítica muito grande. E aí entram várias questões de autoestima, etc. Mas primeiro o teu texto tem que estar na rua, teu livro tem que estar na rua, teu trabalho tem que estar na rua. Aí deixa os leitores te darem esse feedback. E eles vão te dar. Com certeza. Com certeza. Sabe julgar, né? Não, uma coisa que eu acho muito importante para quem quer escrever é ler. Precisa consumir todo tipo de literatura, né? Como é que tu vai aprender a escrever? Como é que tu vai aprender a entender se tu não consumir muito, né? Sem limites. Isso é fundamental, porque na medida que tu lê, que tu compreende, tu aprende a escrever também. É uma das formas, né, que para mim funciona muito. Eu sou uma consumidora voraz, né? Alimenta. Então, muitas vezes a coisa ela vem pronta para ti, como se tivesse pronta, mas não, ela está incubada ali de tantas outras literaturas que tu consumiu e fica ali em laboratório. E outra coisa, escreva, escreva e escreva. Não desista de escrever. É esse o teu sonho? Vai atrás, né? Se alguém disser que não tá bom, vai lá, revisa e vê o que tu acha disso. Né? Não entra na primeira, não te detona na primeira e também não fica muito alegrinho demais, né? Tem que ter, eu acho que um equilíbrio, um bom senso e nunca desistir de tentar fazer novamente. Eu acho que fazer um livro é que nem fazer reforma. Tu não termina, tu desiste, né? Porque se tu for querer terminar, tu não acaba, porque daí tu vai ler de novo, e tu vai mexer de novo, e tu vai fazer mais uma vez, então não acaba, né? Escreve uma crônica, escreve tem que um ter poema. um momento que tu diz, é isso, e agora vai, porque senão tu vai ficar reescrevendo sempre. Eu tenho uma técnica, eu escrevo manuscrito, eu preciso desse contato ainda, né? E quando eu vou passar, então, para digitar, aí eu faço os acertos finais, e deu. Não mexe mais. Não. Só depois, se eu não publicar logo, só depois, se eu for ler de novo, depois de um tempo. Senão, era isso, porque senão não vai terminar. Com certeza, né? Então, eu acho assim que o escritor novo, ele precisa pensar isso, sabe? Vai lá, abre a gavetinha, tira, dá um jeitinho e corre o risco de receber uma crítica construtiva.
As destrutivas tu deleta, não vale a pena. Mas as construtivas vão fazer você crescer. E era isso. E temos também a utilização do leitor anjo, né? Eu chamo de leitor anjo, leitor beta também, enfim, a nomenclatura. Mas tu pedir para... Eu geralmente peço para 3 pessoas, que elas não são tão próximas a ponto de não me darem a crítica, porque são próximas, são minhas amigas, muito conhecidos, mas também tenho conhecimento, né? Gostam de ler, e aí não precisam ter formação, precisam gostar de ler. Eu entrego o meu livro para que essas 3 pessoas leiam, e a média dessas 3 avaliações eu utilizo, pego aquilo que é bom e vem muita coisa bacana, assim. Eu gostaria que o personagem X tivesse morrido naquela situação. Eu gostaria que ele tivesse recebido uma segunda chance. Não gostei naquela cena, prolongou demais, diminuiu demais. Então, o leitor beta, o leitor anjo, é importante por isso, porque ele te dá essa temperatura, e aí por isso que eu digo uma média, porque tu vai ter uma média de 3 pessoas diferentes que não se conhecem, enfim, para te saber o quanto que é essa média e utilizar ela para mexer no teu texto ou não mexer. Em alguns casos, vem a sugestão, tu fala assim, não, mas esse ponto aqui é essencial para mim. É uma questão pessoal que tu queira manter. Mas é muito importante isso, né? Então, é uma sugestão, a dica que eu dou. Eu fiz um livro com 7 capítulos e 7 leitoras beta, né? Eu tive o cuidado de pegar profissões diferentes de pessoas que me conhecem bastante. Peguei 2 da minha área de atuação, 2 da área do português, da literatura, né? E completamente aleatórias outras profissões diversas. Foi fantástico. Que legal. Sabe? Porque tu sabe que a pessoa tá ali para construir contigo. Então, assim, tu não corre o risco, né? E depois não tem essa coisa assim, me magoei, não pode mexer. Eu acho que, assim, o escritor, ele tem que estar aberto construção, né? A toda medida, né? Então, assim, não pode te fechar, não, porque eu fiz, esse texto é meu, nossa, vai o nome. Não é por aí, né? Eu acho que, assim, a literatura, a escrita, ela deve ter uma abrangência muito grande. E para isso, ela tem que ter uma linguagem coloquial, acessível. Essa, sim, é a maior importância. E não a crítica, né? Que a pessoa muitas vezes vê como algo que não é bacana, e na verdade ela é construtiva. Sim, com certeza. O livro ficou muito melhor depois das minhas leitoras beta. Foi maravilhoso. Então, acho que todo mundo poderia ter alguma leitora beta. Eu tenho 7, porque 7 é o meu número, né? Mas cada um pode ter o número que quiser, né? E sobre o concurso Mosaico de Vozes, é um tema um pouco polêmico, que envolve IA, né? O regulamento deixa claro que os textos precisam ser inéditos e escritos sem o uso da inteligência artificial. Por que essa preocupação? Pensamos num concurso, a gente pensa em literatura, eu estou falando muito por mim, a Regiane depois pode trazer a opinião dela. Eu sou um entusiasta das tecnologias, gosto muito. Ao longo na minha atividade profissional, na empresa, na organização, eu uso muito tecnologias, IA inclusive. Mas essa é uma atividade que eu entendo que ela é puramente humana. E por isso que quando colocamos o regulamento de não ter IA, é justamente para a gente fugir. A IA, ela repete aquilo que já foi feito. E nós queremos coisas novas. A gente quer ver o que realmente uma adolescente de 15 anos, finalizando o ensino fundamental, pensa sobre o tempo e as marcas que o tempo deixou nela. E a gente quer sentir aquela pessoa conosco quando a gente está lendo. E é legal que recentemente eu li uma matéria e que me deixa muito feliz enquanto entusiasta da literatura, é que nós estamos voltando a ler mais. A gente fez uma migração para o digital, então bombaram os e-books, entre outras formas digitais de ler. E agora nós estamos gradativamente voltando para a leitura do livro físico. Isso é muito bom, porque é diferente. Quando você lê no celular, no tablet, no computador, sempre sobe uma notificação, tu lembra de que alguma coisa do trabalho tu deixou para trás, tu lembra que precisa mandar um e-mail, enfim, tu te conecta com outras questões. Além é um pouco romantismo, né? Tu folhear o livro, é aquele tempo teu com o livro. Então, e a gente tirando a IA dos textos, a gente vai deixar isso mais humano ainda. E nós temos detectores de IA, então nós temos aí alguns aplicativos e IA contra a IA, justamente para evitar
que a gente tenha textos escritos por IA vencendo o concurso ou sendo publicados. Corre o risco de passar? Sempre corre, mas a gente tem alguns mecanismos para evitar. Isso já é um padrão de vários concursos literários, né? Colocar esses filtros. Né? Até para apoio, né? Sim. Para apoio financeiro, para cultura, se tu utilizar o IA, tu é desclassificado no mesmo momento. Com certeza. Né? Porque, na verdade, nós conseguimos identificar em algum projeto ou em algum texto o IA. Outro dia, uma pessoa me passou um material para cerimonial e aí eu perguntei para ela, tu usou IA? Como é que sabe? Né? Eu disse, tu pode usar IA, tu pode utilizar para ampliar a tua visão, mas jamais tu pode copiar a IA, né? Como tudo que tu consome, como tudo que tu lê, ok, mas a essência tem que ser tua. É humana, né? É humana, né? A IA jamais vai substituir nesse sentido, né? É um questionamento que eu faço, inclusive, no meu livro, né? Até onde o homem vai dar o direito da IA tomar conta dele, Tá vai dar o perigoso, poder, né? Estamos numa interface muito perigosa. Assim, Muito séria, né? Então, é muito importante que a pessoa se mantenha em sua essência. Isso é o que é precioso, né? Esse é o que precisa ser lapidado, né? A IA já é finalizada, é apertar um botão e deu. Agora nós não, nós somos pedras brutas e precisamos lapidar. E através dessa escrita e da tua essência, tu faz isso. Inclusive é terapêutico, né? Muito. Querido colega. Tranquilo. E neste ano a LCB decidiu realizar o concurso com recursos próprios, né? E apoio de patrocinadores. O que isso representa para a associação? Primeiro, é um grande orgulho, né? Nós, nos 2 últimos anos, nós conseguimos captar recursos de Lei Paulo Gustavo e depois Aldir Blanc. E isso nos orgulha bastante e fizemos a nossa parte, fizemos a entrega, né, da contrapartida para a sociedade. Esse ano nós inscrevemos e não fomos classificados, né, nas vagas ali. E estávamos preparados para não nos classificarmos e por isso vamos produzir então o Mosaico de Vozes 3 com recursos próprios, então nós temos um caixa suficiente para publicação e também com parceiros, né, empresários, pessoas físicas e jurídicas que nos fizeram doação e que nos farão ainda, inclusive deixo aqui, né, o convite, se você tem um interesse em investir em cultura e ter lá a sua marca no nosso material, no nosso livro, né, para onde que eu aponto? Para lá. Então você pode ter a sua marca, né, conectada com um projeto de cultura, de literatura que vai rodar aí pela nossa cidade, vai estar nas casas de pelo menos 100 famílias de Campo Bom, que é o número aproximado de autores que nós devemos publicar novamente em 2026. Então ainda há espaço para empresas apoiarem o projeto? Sim, sempre há espaço, né, para investimento. Não está fechado ainda? Não está fechado. Ao longo do concurso nós ainda estamos em captação. Então, são vários programas, inclusive, que podem ser feitos a partir disso. Imagina quantas empresas nós temos aqui, né? Na Câmara de Dirigentes Lojistas, na nossa 239, né? Que é a empresa, tem a parte norte também. Então, se essas empresas perceberem a importância desse funcionário se sentir bem, se sentir valorizado, e acredito que hoje as empresas já têm essa visão mais ampliada, e elas utilizarem um benefício próprio nosso, de Campo Bom, de talentos daqui, de crianças, adolescentes, adultos da região e pessoas da cidade. Utilizar exatamente esse material para beneficiar os seus funcionários, não tem quem não vai ganhar. Sim. Né? Vão ganhar os funcionários, vai ganhar a empresa e vai ganhar a LCB, que luta pela cultura, que vai continuar lutando e que vai oportunizar que as empresas ofereçam, então, para os seus funcionários um tipo de trabalho de qualidade, feito por pessoas daqui. Então, empresas, cá estamos. E o investido pode ser deduzido do imposto de renda da empresa, né? No ano seguinte, né?
Sim. É regulamentado por lei, né? Sim. Inclusive, então, assim, por isso eu digo, só tem a ganhar, ninguém perde com esse benefício, né? Todos saem ganhando. A literatura é tão ampla e ela pode ser tão profunda, né? Que eu lembro de uma frase que ela é atribuída a Mário Quintana e outros, né? Os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas mudam o mundo. E eu acho que é nessa perspectiva, quando eu não consigo pensar em nada que não passe pela literatura. Vamos pensar na nossa educação básica. Lá tem literatura, a formação dos nossos professores, engenheiros, médicos. É literatura. A gente pode ver vários tipos, formatos, gêneros de literatura, mas a literatura está conosco em todo momento, então eu não consigo pensar uma vida sem literatura, Regina. É verdade. Se a gente pensar que uma pessoa pegue um livro e a partir de uma frase ou a partir de uma página, a pessoa muda uma trajetória de vida, ela tem um insight a partir de uma definição de um livro, isso é vida que o Everton traz. Então, assim, o livro ele é terapêutico, a biblioterapia já existe como contação de histórias para trabalhar a parte terapêutica psicológica das pessoas. E tem tantas outras formas, os livros infantis, as fábulas, que levam as crianças a viajarem num mundo maravilhoso e aprenderem. Então, assim, desde a terra infância, eu lembro que com 4 anos eu ganhei um livro que está lá em pedacinhos bem guardado, né? Por quê? Porque aquilo marcou para sempre a minha vida. E onde eu vou, eu carrego aquele livro. Então, quantas crianças, de repente, mudam uma trajetória, entendem uma vida a partir de uma literatura? Quantos adultos fazem a diferença nas suas vidas por causa de um livro? Então, isso é fundamental, isso é terapêutico, isso é saudável, isso é vida. Então, acho que não tem mais muito para dizer, depois que ele falou em vida aqui, está dito. E sobre o concurso literário, né, o Mosaico de Vozes, para quem está pensando em participar, quais são os principais cuidados na hora de escrever e enviar o texto? Perfeito. Primeiro, ler o regulamento, né? Porque ali especifica, ler o regulamento no nosso site, né? alcb.com.br. O link está no site. O link está no site. Podem nos seguir também nas redes sociais, no Instagram ali, @Associação Literária CB, né? Então, nos siga e te procure se tiverem alguma dúvida. Mas os cuidados que eu oriento é ler o regulamento e, na hora de inscrever, leiam atentamente cada um dos itens do formulário, porque o formulário é bastante intuitivo. Você vai preenchendo, ele vai te dando novas orientações para onde seguir, né? Preenchendo isso da forma adequada e fazendo o upload do arquivo, não tem erro. Nossa comissão vai avaliar o texto e, se for um bom texto, com certeza será publicado por nós. Eu quero inscrever o conto e quero inscrever um poema. Um de cada vez. Vai lá, conto, inscreve finaliza o formulário, envia. Volta no mesmo link, preenche tudo novamente, poema, sobe, faz o upload do poema, clica em enviar. Então está tudo organizado lá. São 2 operações, então. 2 operações, uma para cada gênero. Faz a escolha, né? E é só ter bastante atenção e ir com calma. Aí é bem tranquilo. Ok. E quais são os prazos mais importantes que o participante precisa lembrar para inscrição? O prazo de encerramento, as inscrições já estão abertas desde o dia 18 de junho e vai até o dia 31 de julho. Então temos aí exatamente um mês, 30 dias, para que você possa fazer a sua inscrição. Mãos à obra. Mãos à obra, porque a gente fala um mês, tem um mês, né? Mas a coisa é rápida, então vamos trabalhar, gente, vamos participar. Com certeza, né? E para encerrarmos, deixe um convite especial para quem está nos ouvindo, né? Participar do Mosaico 3. Venha participar conosco, eu tenho certeza que participando, esse será o primeiro texto que você vai publicar. A partir daqui, com certeza, virão outros mais, histórias melhores e mais bem escritas. Então, participe do Mosaico de Vozes em busca de uma
literatura mais viva na cidade de Campo Bom? Eu diria, abra sua gavetinha, deixe suas asas voarem e escreva. Não tenha medo de se expor. Mostre quem você é através da sua literatura e nós aplaudiremos de pé. Sim, legal. Muito obrigado pela presença de vocês, o Everton, da Rejane, presidente e vice-presidente da Associação Literária de Campo Bom, a LCB, divulgando, né, o concurso literário Mosaico de Vozes 3, né, a terceira edição consecutiva. Aí, né? Muito sucesso ao concurso, tá? Continuamos aqui com a nossa parceria. Né? Então, muito obrigado. Perfeito. Obrigada pela oportunidade. Vedo nei tuoi occhi quella verità